Eu vou trazer uma palavra aqui do livro de Mateus, intitulada de a parábola do semeador, né? E antes de começar, eu quero fazer uma breve oração aqui para consagrar, né, esse vídeo, todas as pessoas que verem. E Senhor meu Deus, abençoa a vida da família, de cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, a vida de cada pessoa que vê esse vídeo, abençoa a casa, não deixe nada faltar, abençoa que tudo dê certo na vida dessa pessoa, abençoa a casa, a família, ter saúde, graças, e em nome de Jesus, amém. Amém. E agora vamos ler aqui a palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Não, 24 não. A partir do versículo 1º, 13, a partir do 1º. E o nome da palavra que é a parábola do semeador. E tendo Jesus saído de casa naquele dia, assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, e de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu para semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porém não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos lhe disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é lhes dado. Porque aquele que tem se dará e terá abundância, mas aquilo que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado, com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos que veem, e os vossos ouvidos que ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver que vós vedes e não ouviram, e ouvir que vós ouvis e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino
e não a entendendo. Vem o maligno e arrebata e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes e de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, e um produz com outro 60 e outro 30. Amém. Irmãos, essa palavra ela vai falar sobre que nós temos que semear a nossa palavra, nós temos que semear, nós temos que semear fruto da fé como aqui, semeado em boa terra, para que frutífere, né, para que cresça e dê fruto, né, o fruto da fé. E porque se semearmos nossa fé em um caminho, por exemplo, de beira da estrada, como diz aqui, os passarinhos vão, os passarinhos, né, diz aqui que a semente foi semeada no pé do caminho e os passarinhos vieram e comeram. E aqui diz que assim como os passarinhos, o maligno ele arrebata o que foi semeado no seu coração. E porém o que foi semeado nos pedregais, ele é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas pelo fato de não ter raiz em si mesmo, a palavra ela cresce, mas não tem raiz. Então, quando vem o sol, quando vem a chegada da angústia e da perseguição, logo morre a semente da fé, né? E nós temos que plantar a nossa semente no caminho, numa boa terra, né? Num bom terreno, para que cresça e tenha fruto, né? E que nós possamos fazer isso, irmãos. Nós plantarmos nossa semente de fé, a nossa fé, ponhamos a nossa fé em uma boa terra, em algo que dê fruto, que botamos nossa fé em boa terra, que dê fruto, que dê graça, e que não sejamos como os outros, né, que semearam em lugares pedregais, espinhos, que logo cresceram, mas logo morreram a fé, que não tinha raiz, às vezes sufocado. E nós temos que ter a nossa fé firme, né? Nós temos que semear a fé em uma boa terra, e que não podemos deixar que o inimigo, que o maligno, né? Que o maligno retire a palavra do nosso coração, né? E como a pessoa que
foi semeado em pedregais, que meio que a palavra, ela meio que entra pelo ouvido e sai pelo outro, tipo isso. E temos que ser de boa terra, né? Porque uma casa que é construída em cima de um terreno de areia, logo ela é derrubada, né? Tipo isso que eu quero dizer. E que nós possamos clamar, que nós possamos plantar a nossa semente de fé numa boa terra, irmãos, né? Uma boa terra, uma terra frutífera, e que não deixamos abalar a nossa fé, deixar sufocar, deixar criar raiz, né? Temos raiz em si mesmo, não deixar a fé morrer, não deixar sufocar, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Deus abençoe todos vocês e amém. E obrigado por você que viu até aqui o final, né? Se você viu até o final, que Deus te abençoe e amém. Tchau.